Fala Vascaíno, fala Vascaína. Meus amigos, terminou Londrina 3, Vasco 0. É isso mesmo, o Londrina venceu o Vasco da Gama com extrema facilidade lá no Estádio do Café. O jogo para o Vasco da Gama não valia de nada, mas a gente esperava um pouco de vergonha na cara e honra, dignidade desses atletas aí que entraram para vestir a camisa do Vasco da Gama. Mais uma vez o Vasco da Gama sendo humilhado e achincalhado. E é o seguinte, meus amigos, esse time do Vasco em 2021 foi o retrato dessa diretoria golpista, essa cambada aí de inertes que não fazem rigorosamente nada para poder mudar a situação aí no Vasco da Gama. Agora eu vejo, ao terminar o jogo, discursos de jornalistas e youtubers oportunistas que passaram toda semana lacrando. Vai pedir ajuda, ô passador de pano, seu golpista, financiador dessa merda de gestão. Vai pedir apoio aí pra tia Carol, vai ficar aí lacrando. É isso que vocês vendem pro torcedor do Vasco. Situação do Vasco, meus amigos, nesse campeonato brasileiro de Série B, o Vasco fez uma campanha para ser rebaixado. O Vasco da Gama disputou 38 partidas, o Vasco perdeu aí 15, quase a metade dos jogos. O Vasco da Gama simplesmente aí, meus amigos, na 10ª colocação. Você não merece isso. Estão acabando com essa cruz de Malta. Essa cruz de Malta aqui tá jorrando sangue. Essa é a grande verdade, por conta de golpistas oportunistas que simplesmente não fazem rigorosamente nada. 2 semanas aí se passaram, essa é a verdade, após aí a demissão do Pássaro, que não deveria ter vindo para o Vasco da Gama, do Fernando Diniz, e nada foi feito no departamento de futebol do Vasco da Gama. Literalmente nada, nada, nada. A gente vê um presidente aí, esse presidente fake, que nem aparecer no clube, esse verme aparece no clube. Esse cara, ele merece ser massacrado, espremido, reprimido até o final. Porque esse cara, ele é o principal culpado. Tomou o Vasco da Gama aí de assalto para fazer o clube passar vexame no final do ano aí, em 2021, rapaz. Trouxe profissionais que não têm a mínima condição de estar no Vasco da Gama. E sinceramente, esses conselheiros aí que estão hoje no Vasco da Gama, que tá vendo toda essa situação acontecer e não fazem rigorosamente nada, que se conselham, que simplesmente se calam, melhor dizendo, diante dessa situação. Cara, vocês também não mereciam estar aí no Vasco da Gama, não. Agora a gente vê o nosso clube sofrendo, e uma cambada de oportunista aí, porra, que veste a camisa do Vasco todo dia, vendendo e vendendo mais sonhos pro torcedor, tendo conhecimento que essas coisas não vai acontecer coisa boa nenhuma enquanto o seu Jorge Salgado estiver lá no Vasco da Gama. Enquanto esse Osório, que está metido aí em Lava Jato, estiver no Vasco da Gama, enquanto seu Vitor Roma e tantos outros, as pessoas que estão lá no Vasco da Gama não amam o Vasco da Gama hoje, e a gente sofre. Esse é o preço que a gente paga pelo desleixo, pelo desmando. Os nossos adversários aqui no Rio de Janeiro simplesmente voando, simplesmente jogando bola, e a gente ficando cada ano que passa simplesmente para trás. E o Vasco encerra a campanha da Série B desta forma.
O Vasco com 38 jogos, 13 vitórias. 38 jogos, 13 vitórias. 10 empates e 15 derrotas. Esse é o Vasco dos lacradores. Vocês merecem. Meus amigos, a situação do nosso clube, o Vasco chegou aí no fim do poço. No fim do poço. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O caminho para o buraco negro, para ninguém tirar mais, está perto de acontecer. Não se iludam que num passo de mágica as coisas vão melhorar em 2022, porque não vão com esses caras lá. A saída, o caminho é você se associar em massa. Eu já falei isso aqui. Quem tem condições de fazer, vire um sócio estatutário do Vasco da Gama para a gente convocar essa AGE, para a gente destituir esses vermes, esses golpistas lá de São Januário. O clube está acabando. Tem gente que ainda não entendeu a gravidade. O Vasco não vence, gente, desde o dia 20 de outubro. Vocês têm noção disso? Já passou de um mês. A última vitória do Vasco da Gama foi contra a equipe do Coritiba, aqui em São Januário, por 2-1. Quanto tempo que isso tem? Porra. Principalmente você que tem filho, meu irmão, não aceita esse discurso, não. Porque, porra, a criançada, os adolescentes vendo o Vasco passando por isso, simplesmente, porra, vão deixar, gente, de acompanhar, vão deixar de torcer. Passador de pano, você é culpado, seu financiador de merda. Você é culpado. Vocês vão ser cobrados aqui pelo meu canal. Vocês vão ser cobrados pelos vascaínos de verdade. Porque no fundo, todos vocês são sabedores que só existe uma saída. Esse safado, esse vigarista do seu Jorge Salgado meteu o pé do Vasco da Gama. E vocês estão vendendo sonho aí. Como se alguém fosse fazer alguma coisa pelo Vasco. E vocês sabem que não vão fazer. A gente vai combater isso aqui. Enquanto força eu tiver. Enquanto força eu tiver. O Vasco não merece estar passando por isso. Uma instituição, 123 anos de história. Porra, quinta vez numa Série B. 2 rebaixamentos em menos de um ano. E você de sacanagem aí vai cobrar o Jorge Salgado no cacete. Oportunistas, vermes. Essa semana vocês ficaram só assim, ó, passando pano, falando que o jogo não servia de nada. Então, galera, às 21h30, live aqui no nosso canal. A gente vai falar mais um pouco sobre essa partida. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!